E vamos seguir com a análise, dessa vez por videochamada, com o cientista político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, João Ferri Júnior, que é coordenador do Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa. Professor, vamos começar por esse assunto que o nosso colunista Rodrigo Rangel trouxe, a investigação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O futuro de Bolsonaro e do bolsonarismo passa pelo que vai acontecer na justiça? Eu acho que passa bastante, porque, veja bem, a questão, para aquelas pessoas que estão convencidas que o bolsonarismo representa uma ameaça para as instituições democráticas, para a democracia, e eu acho que boa parte dos bolsonaristas, principalmente os mais radicais, não fazem questão de esconder isso, né? A gente tem que levar em consideração que ele precisa, se ele quer continuar sobrevivendo dentro da democracia, é preciso que ele se domestique, na verdade, como prática, ou seja, pare de atacar as instituições democráticas. E, melhor que isso, pare de usar de expedientes ilegais para atacar as instituições democráticas, porque há sinais, sim, de que vários procedimentos adotados pelos militantes, particularmente os mais radicais, como financiamento ilegal, particularmente, e de novo usando particularmente, no processo eleitoral, porque tem várias coisas que não se pode fazer durante o processo eleitoral, entre outras, financiar atividades de campanha sem passar por uma doação oficial para os partidos. Então, e para fazer várias coisas, ou seja, inclusive produzir conteúdo de internet, comprar propagação de mensagens e coisas assim. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, se a gente quer que a democracia, as pessoas que defendem a democracia, precisam entender que o bolsonarismo, a extrema-direita no Brasil, só pode existir dentro, para usar uma figura do discurso bolsonarista, dentro das 4 linhas da Constituição, e para isso precisa obedecer à lei. Então, eu acho necessário que haja realmente uma varredura legal desses procedimentos, porque há muitos indícios de irregularidade. Eu acho que... E a imprensa é importante, inclusive, para eu acho, divulgar isso e, ao mesmo tempo, fiscalizar esse processo. Eu acho que a imprensa foi muito, assim, excitada durante o processo da Lava Jato, na verdade, acabou comprando um lado, comprando versões das coisas, que a gente viu depois que tinham vários problemas nos procedimentos de Moro e Dallagnol, tudo mais, e a imprensa caiu nisso, a grande imprensa, a maior parte da imprensa, poderia dizer. Mas, não obstante, eu acho que é importante ela acompanhar, e acompanhar de um jeito balanceado esse processo, sempre tendo em mente, e eu acho que isso não é para abrir mão, a proteção das instituições democráticas. Então, é um processo normal, natural que isso aconteça. E sobre as posses de hoje, como se ouviu a questão de se criar uma política permanente de aumento do salário, que foi defendida pelo novo ministro do Trabalho? Os estudos sobre desigualdades mostram que o salário mínimo ele tem um impacto muito grande sobre a desigualdade. Então, por exemplo, tem várias maneiras de você combater a miséria, a desigualdade, a pobreza, mas o salário mínimo é super importante, se mostrou muito efetivo uma política de apreciação do salário mínimo. Então, do ponto de vista de uma política social, eu acho que está correto. É claro que sempre tem uma necessidade de fazer um balanceamento disso no âmbito mais amplo do Ministério da Fazenda, Mas isso é uma coisa que eu acho que o governo está trabalhando. Eu acho que uma perspectiva importante pensar na apreciação do salário mínimo. Isso, inclusive, no médio e longo prazo, é fundamental. Ou seja, o salário mínimo brasileiro é baixíssimo comparado a outros países, e assim, não há como o Brasil melhorar como sociedade, inclusive a questão da produtividade, porque assim, os economistas, fiscalistas, ortodoxos, sempre dizem que não, aumentar o salário mínimo sem ganho de produtividade não pode ser feito. Mas, por outro lado, se você não aumenta o salário, também é difícil ter um ganho de produtividade, porque as pessoas não têm incentivo para isso. A não ser que a gente ache que a emiseração das pessoas contribuam para serem mais produtivas. Eu acho que isso, de fato, é uma inverdade. Então, eu vejo com bons olhos o aumento do salário mínimo. E como se ouviu, a chegada do ministro Silvio Almeida ao Ministério dos Direitos Humanos. Ele disse que tem muita coisa para mudar por lá e a gente acredita que realmente tem,
Eu acho assim, eu acho ótimo, assim, simbolicamente. Eu conheço o Silvio Almeida, assim, pessoalmente, né? Mas assim, ele é um cara muito bom, muito competente, eu acho muito articulado. Agora, o Ministério dos Direitos Humanos, ele tem um papel, um poder de ação muito limitado, porque se a gente for ver, assim, a quantidade de coisas que dizem respeito a direitos humanos é enorme, na verdade, e que estão relacionadas a outros ministérios, né? Como todos os ministérios da área econômica, por exemplo, tem um impacto muito grande sobre direitos humanos, a questão da segurança tem um impacto muito grande sobre direitos humanos. Direitos humanos é multipasta, na verdade, é um tema muito transversal da administração pública. Né? É importante você ter um ministério que esteja olhando para as outras pastas, para as outras políticas públicas de governo e olhando para a sociedade como um todo, tentando fazer uma defesa dos direitos humanos. Então, eu acho que esse é o papel fundamental, né? Ainda que seja muito difícil, porque o ministério em si não tem um orçamento. Você imagina, se a gente fosse melhorar a questão de direitos humanos no Brasil, o Brasil assim ganharia, resolveria o problema econômico, ganharia no IDH enormemente, a desigualdade seria enormemente diminuída. Tudo isso precisa acontecer para os direitos humanos melhorarem. A gente sabe disso, na verdade. Então, mas ao mesmo tempo é importante a gente manter um ministério que esteja preocupado com isso e tome ações para tentar, inclusive, corrigir as outras políticas dos outros ministérios e colocar elas dentro de um padrão que colabore mais para a promoção dos direitos humanos. Não esquecendo da justiça, que, né, é um ministério fundamental, a operação da justiça, porque a justiça, na prática, ela outorga direitos para as pessoas, para os demandantes dos processos judiciais, o tempo todo, não é verdade? E o Supremo Tribunal Federal modifica políticas públicas, os tribunais, mesmo o STJ também. Então, assim, também há uma conexão. O Silvio é um advogado, né? É um jurista, tal. É importante ter uma pessoa que tem um conhecimento de leis. Eu acho um grande quadro, a despeito dos desafios assim enormes que estão colocados para esse tema no Brasil há muito tempo, não é de agora isso. Eu acho que é um ponto importante isso que o senhor colocou, né? A questão também dessa representatividade. A questão da governabilidade com o Congresso Nacional, você acha que ficou mais fácil depois dessa divisão dos ministérios, né? Essa divisão aí desses 37 vai permitir ao novo governo ter mais governabilidade com o Congresso? Só queria concordar com você, sim, o fato do Silvio ser um homem negro, um intelectual negro, uma pessoa preocupada com a questão racial, inclusive, é importantíssimo. Não só simbolicamente, como na prática, né? Está preocupado com essa questão, porque as desigualdades no Brasil e os direitos humanos têm um componente racial muito forte, eu já estudei, já publiquei muito sobre isso também, né? Quanto à questão da governabilidade, eu acho, sim, eu acho que a divisão dos ministérios, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, eu concordo, assim, ela de fato ajuda na negociação com o parlamento. Eu queria chamar a atenção para dois fatores aqui, assim, o primeiro é o seguinte, todos os governos de sistemas políticos multipartidários, por exemplo, como os parlamentos multipartidários da Europa, funcionam ou seja, negociação das indicações de gabinete por troca de apoio no parlamento. Então, isso não é uma coisa do presidencialismo de coalizão, isso é uma coisa de todos os governos multipartidários. Por quê? Porque quando você tem um governo multipartidário, você dificilmente tem o partido do presidente, o principal partido, tem maioria no Congresso, aí você precisa negociar apoio, fazer uma coalizão de apoio do governo. E isso é negociado tradicionalmente com cargos de gabinete, né? Então, eu acho que menos essa coisa. Isso seria feito aumentando ou não os ministérios. Porque eu ouvi dizer, o número de empregos, o número de postos, o número de cargos, não se alterou expressivamente. A ideia é não alterar o cargo. Agora, acontece o seguinte: eu acho que tem uma importância mais administrativa, né, do que propriamente para a coalizão. Ainda que tenha alguma importância para a coalizão, você pode falar para o partido, olha, ganhou um ministério ao invés da secretaria num ministério, num outro ministério, você entende? Que é um cargo de segundo escalão. Então, isso sim, claro, assim, tem, de fato. Ainda que na prática possa não ter, assim, uma secretaria, secretarias de ministérios antigos sejam correspondentes a ministérios novos, agora que tem mais ministérios. Mas eu acho uma coisa importante, tem a ver com essa pergunta anterior, né, do Silvio Almeida, por exemplo. Então, agora você tem um cara preocupado com direitos humanos. E essa pessoa vai sentar na reunião dos ministérios, do gabinete. E ela vai ter voz para falar com os colegas ministros em tom de mesmo escalão, ou seja, em tom de igualdade, como par, e cobrar questões relativas àquele tema. Então, o fato de você criar ministérios para vários temas
faz com que você dê importância, não é uma importância só simbólica, não. Claro que o simbolismo é importante, e o simbolismo é importante